nada perto do que foi o cartão para o Luiz Araújo. Isso é grave. Luiz Araújo envolve, me parece, uma mentira de alguém que você pressupõe que a palavra dele vira verdade no documento, que é o juiz. Sim. E não é a primeira vez. Então isso é muito mais grave para mim. Ruim, que, por exemplo, o Pedro forçou, o Pedro tomou cartão. É uma questão que vem uma sequência. E o que faz parte do jogo também. Agora... E deveriam questionar esse árbitro. Questionar esse árbitro. Mas o CNM não vai fazer isso. Por exemplo, a gente vê pelo contrário, o CNM vai lá e ainda vai lá e vai proteger o árbitro, falar que ele está correto. Isso eu acho que é uma briga que o Flamengo deveria comprar. Sim. É para pegar a súmula, pegar a imagem, querer ouvir e falar, o Procuradoria, o STJD, né? Cara, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Eu tô indo para um jogo, sou líder, já não vou ter meu principal centroavante, eu vou perder meu... O que é isso aqui, cara? Como é que eu admito isso aqui? O que você investe, o que gira o Campeonato Brasileiro, o que é o campeonato, você aceitar que o cara errou e não teve a decência de assumir o erro, aí inventa uma situação que não aconteceu num documento oficial, isso para mim é muito mais grave. Ele estava reclamando assim porque levou um cartão amarelo, já que o árbitro achou que ele seria substituído e estava enrolando. Mas o Luiz Araújo não era uma das mudanças do Tite, ele ia seguir em campo. Upa! Seus antes, segue o líder. Mengão vence e assume a ponta com um jogo a menos. Que maravilha! Galera, temos aqui um corte do programa F90 da ESPN Brasil. Vamos ver o que eles vão falar do nosso Flamengo. Já vi que eles vão falar de Botafogo e Palmeiras também. Pois é. Vamos lá pro vídeo então, não assisti ainda, hein? Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá? Sim, bora! O Vasco tava mal. Aí veio a Copa América. Aí o Vasco começou a ganhar todo mundo, golear e tal. Aí acaba a Copa América, o Vasco não ganha mais. Cara, eu não sei, cara. Deve ter alguma coisa no ar, aí uma coisa mística. É mais uma insinuação de Rodrigo Bueno, né? É melhor a gente continuar o programa, Flamengo. Bom, vamos lá. O Flamengo, mas é legal que vocês vão debater sobre isso. O Flamengo venceu e assumiu a ponta com um jogo a menos. Ô Pedro, repita a tua tese de que o Flamengo não poupa. O Flamengo tem uma estratégia, tem um plano. Não é isso? Esqueci. Ontem eu vi o senhor no linha de passe falando de Ancelotti. Mas deixa eu te falar, você não falou que são programas diferentes? Sim, mas a sua tese é a mesma, né? Deixa eu explicar pro fã do esporte. A gente fala um negócio à noite, não necessariamente a gente concorda com aquele negócio. Na hora da pode mudar de opinião. Isso é verdade. Já mudou de opinião. Isso é verdade. Não, o que eu acho é que não tem exatamente... Aliás, eu sou contra quando a gente começa a cair muito naquele papo. Fulano poupou, tá errado. Poupou o Abel no fim de semana, deliberadamente. Sim. Eu acho que ele escolheu e acho até pelo momento do Palmeiras, o Palmeiras me parece, teria que ouvir o Abel falar, o Palmeiras me parece que ele vai olhar para a Copa, até porque são perspectivas diferentes de elenco. Quando você olha para o Flamengo, que você tira um jogador e coloca o Léo Ortiz, você saca o De La Cruz, porque o Tite verbalizou, né, na entrevista, não é achismo nosso, o De La Cruz não tem condição de estar em campo hoje. Porque ele veio da batida da Copa América e tudo mais. Não tem tendão, né? Tendões, né? E o Arrascaeta, por exemplo, o Bubu gosta de falar muito de minutagem, né? O Arrascaeta teve a minutagem menor que a do De La Cruz na Copa América, então ele vai se recuperando. Eu acho que aí não é uma questão de poupar, Edu, é uma questão de você não ser até burro, com perdão da palavra. Se você está vendo que o cara está estourando, você tem uma sequência agora de 4 semanas aí pela frente, que é mata-mata para decidir sua vida nas competições, na Copa do Brasil e depois na Conmebol Libertadores, não é uma questão de, eu vou poupar, vou segurar porque eu quero ele inteiro. Não é porque se você não segurar, ele não joga. Então, é uma questão um pouco diferente. Não tem muito a ver com poupar, tem a ver com você rodar elenco. O Bueno, que é um grande especialista nosso aqui do futebol internacional. O que os principais elencos da Europa fazem com Copas e campeonatos nacionais? Depende da fase. É comum a gente ver, por exemplo, 2 times, né? Em alguns... Normal. Um goleiro para a Copa. Do goleiro da Copa. Exato, e lá é algo que se tornou cultural. Aqui, poupou. Se está poupando é porque não está dando atenção devida para o campeonato. Se está poupando, não, é uma coisa que vai acontecer. O Tite deu aquela entrevista lá no final de março, início de abril, que o Zé bate muito na tecla, pega no pé. É humanamente impossível ser com o mesmo time e chegar em 3 frentes. O que não é humanamente impossível é com o elenco que ele tem, ele brigar nas 3 frentes. Porque ele pode rodar. Ele tem qualidade para isso. Então, acho que o Flamengo está muito mais rodando. Eu não gosto de usar muito esse termo. O Bubu fala de gestão de minutos. Se tem um time que tem elenco para fazer isso... O Flamengo. E a maior prova foi quando todos os jogadores estavam disputando a Copa América, o Flamengo foi bem. E outra coisa, vai chegar num momento ali que se tiver que apertar, o Flamengo tem mais garrafa vazia para vender em termos de elenco.
Eu acho que as temporadas de Botafogo e Palmeiras, elas vão ser direcionadas, obviamente, pelos resultados em mata-mata. Se você cai de um mata-mata, você vai dar um outro olhar para o Campeonato Brasileiro. Se você se mantém vivo em 2 mata-matas, você tem o Flamengo despontando e com mais elenco, você vai olhar com um pouco mais de cuidado para o Campeonato Brasileiro. E falar isso não é problema, não é demérito. O que aconteceu com o São Paulo ano passado? Claro. São Paulo olhou para a Copa e falou, aqui eu vou beliscar, aqui eu vou machucar, aqui eu tô grande, aqui eu tô vencendo os principais rivais, aqui eu tô confiante. E aqui, inclusive, o São Paulo despachou o todo-poderoso, malvadão, o Bubu falava que era favorito, Flamengo na Copa do Brasil. Então, eu acho que essas 4 semanas agora, elas vão direcionar a temporada. Não porque o clube não quer, não porque o clube não quer um título, é porque o calendário, se você tem um elenco grande, da média, você não tem como virar e falar, eu vou correr em todos. O Flamengo tem uma situação atípica de montagem de elenco, financeiro e tudo mais. O Flamengo tem. Não é que se cobre mais ou menos, mas o Flamengo, quando saca, por exemplo, o Fabrício, coloca o Ortiz. Se saca o De La Cruz, ajusta o Gerson. Se vai sacar o Pedro porque está suspenso Luiz Araújo, vai vir com o Gabigol para jogar de fora. É muita opção, cara. Porque na verdade o Rodrigo Bueno tem essa tese, até acho que em alguns momentos exagerada, em relação ao Tite de mudança. Ele fala que não é o Tite não mudou, ele reprogramou. Não são ações, são movimentos. E aí, para alguns, a palavra poupar seria algo que o Tite não tem no vocabulário. Mas, Rodrigo Bueno, eu separei aqui uma imagem, eu quero a sua opinião. O Pedro ontem tomando um cartãozinho, que seria o terceiro. Olha lá. Aí ele cai de novo. Ele já estava para ser substituído, Aí ele falou... Tinha um narrador que falava, a bola passou, me chuta. O dele tá em mim. Não, lembra de mim, professor. Olha lá, ajeitou. Cabelo. Quem será o substituto de Pedro? E ele não joga, o Nath, contra o São Paulo. Luiz Araújo também não. Nem o Luiz, mas o no Luiz caso Araújo do Pedro, foi absurdo, né? O Luiz Araújo acho que a gente tem que falar, inclusive. Mas tudo bem, mas o do Pedro... Mais uma vez esse árbitro fazendo lambança. Não, isso mais sim, uma, do Luiz, mais uma. Mas essa do Pedro, ô Bubu, não dá uma carinha. Você que é o nosso especialista, o nosso Essa queda dele ali foi quase o Bubu. Você tem DRT de ator. Isso pouca gente sabe. Você 6 meses de teatro Wolf na Maia, PUC, no Tuca. Fez um curso especial, né? Fez o Wolf Maia. Mulher, minha especialidade era mulher. Posso te chamar de artista, né? Sim, porque você não quer mais ser jornalista, então você é influenciador e artista. Influenciador. E artista. Porque o artista pode... Promotor também. Coach. Modelo. Aí vamos... Modelo. Peraí, não, vamos voltar. Promotor. Eu desfilo figurino sempre. Modelo, Bubu. Vamos usar o celular do Vai, Bubu. Hoje um profissional, ele tem que ser múltiplo, ele não pode se limitar, entendeu? Exato. Foi-se o tempo, entendeu? Então você tem que estar aberto para todo tipo não de quer dizer que você é oportunidade no modelo. mercado. Promoter me pegou. Você não acha que ali Pedro foi um ator para receber o terceiro amarelo e não jogar? Você está insinuando que ele está com medo de pegar o São Paulo? Não. Você falou a palavra medo. Quê? Eu falei dele. Você fala, meu Deus, eu vou pegar o São Paulo aqui. Melhor não ir. Eu falei assim, ele não pode ter tomado o cartão para não ser poupado, assim, tô suspenso, não fui poupado. Pode ser, cara, mas na boa. Foi uma coisa tão ridícula ali, né? Ele parecia um boneco desengonçado, né? Foi um erro. Não sei se foi algo premeditado. O Tite... Não. Você sabe que eu elogio muito o Tite, né? Sim. Primeiro, boa tarde, Nath, aqui sempre do lado certo da história, Zé. Ela tá muito animada de estar do lado dele. 15 minutos e meteu um Você sabe que, Ela tá assim, muito uma das feliz. virtudes do Tite... O programa começou 2 horas. Os times do Tite são disciplinados. Você pega o Corinthians na época dele, era um time que tinha menos cartões. Assim, então, você pode até achar que não era um futebol tão vistoso, tão bonito, não sei o quê, mas os times dele normalmente são, digamos assim, polidos, educados, tem fair play e tal. Então, assim, o Mourinho, por exemplo, é um cara que faça qualquer coisa para ganhar o jogo. Então, força cartão amarelo, se precisar... Né, o Eurico Miranda fazia isso, teve final Palmeiras e Vasco, orientou o Edmundo para ser expulso para poder jogar a segunda final. Tem gente que pensa nisso. Qual que é o jogo que o cara vai tomar o cartão para forçar e tal. Isso chama-se planejamento. Planejamento, estratégia, é uma tática. Tal. O Tite, até onde eu sei, ele não trabalha muito com isso não. Fica preocupado, olha, toma cartão aqui, força cartão aqui. Eu acho que não combina muito com o jeito, né? O Tite é meio aquela coisa de ser pastor, professoral, de dar lição de ética, de moral, não sei o quê. Acho que não é muito o perfil dele ficar determinando que jogo o cara vai tomar cartão, ou força aquilo, força isso. Mas ontem, provavelmente, foi uma ordem para ele forçar o cartão. Claro, do Pedro. Então, se foi, eu vou ficar surpreso. Assim, por exemplo, como o Bernardinho no vôlei, certa vez, orientou o time a não usar força máxima no vôlei
para avançar na competição. Coisa que não é muito esportiva, A né? pergunta é a seguinte, Bubu, para você ver se foi ou não. Vamos ver se fosse uma semifinal, ele iria forçar o amarelo para não jogar a final? Não. Essa pergunta é difícil, hein? Não, mas eu acho que não. Acho que, foi acho que é até natural. compreensível. Forçou. Devem ter falado para ele, Pedro, deve pega ser um o cara amarelinho pra- aí para ficar de fora. Maior participação, uma Isso faz minutagem. parte. O que acontece É naquele natural. planejamento? Isso é natural. O pô. Palmeiras fez, acho que o Abel faz isso de vez em quando. Por exemplo, quando o jogador vai. O Zé Rafael, acho que teve um jogo que ele saiu machucado, aí ele, mesmo machucado, ele forçou o amarelo porque ele estava pendurado. Foi na cobrança de escanteio Não é? que ele ficou segurando. Ele já ia ficar fora, natural, o faz próximo parte, ele já aproveitou, já queimou a. É né? natural, já tem. É. A pergunta seria, Tite, já que você está tocando esse... Tite, você mandou o Pedro tomar cartão amarelo para ficar fora do... Então, ele Essa seria a pergunta. Eu gostaria de ouvir a resposta do Tite, Mas pra é ver se ele vai dar natural. aqueles rodeios. Manda um áudio pra ele aí. O Pedro não é o primeiro e nem será o último. O Tite, Não, normal. Pedro vai apurar com Eu o Tite lá, se ele- acho o lance O que do é Pedro, natural, eu acho o lance do estratégia. Pedro nada perto do que foi o cartão pro Luiz Araújo. Isso é grave. Luiz Que aí- Araújo que aí é seríssimo. envolve, me parece, uma mentira de alguém que você pressupõe que a palavra dele vira verdade no documento, que é o juiz. E não é a primeira vez. Então isso é muito mais grave Ele pra é mim, ruim, que, por esse exemplo, árbitro, hein? o Pedro Ele é forçou, o Pedro feio. tomou cartão. Pedro, é uma questão que vem uma sequência. E o que faz parte do jogo Flamengo também. agora, eu tinha até notado aqui, Tinha que- Flamengo agora tem Palmeiras e Palmeiras na Copa do Brasil, depois Bolívar e Bolívar, e nesse meio tempo tem São Paulo, Palmeiras, Botafogo, É, a Bragantino, sequência- Corinthians, Exato. Brasileiro. Ele botou o Pedro ali, talvez já era uma ideia do Tite segurar o Pedro pro jogo do final de semana. Então, segura zerando o cartão dele, para não perder lá na frente em jogos mais importantes. Isso aí é um outro debate que acontece desde que o mundo é mundo, tudo bem. Agora, o do Luiz Araújo, cara. Não, Foi Luiz nada. Araújo foi Do ridículo. Luiz O Araújo. Luiz Araújo não entrou na minha cabeça. E o que O ele Luiz colocou Araújo, na e aí você súmula? pega a súmula, reclamou, contestou. Mentira, Onde? né? E aí é um erro grave. Ele porque tentou você- justificar um erro e piorou o erro. Você vive uma situação Mas ele é de, ruim, que a palavra, sabe? de que a palavra é igual o guarda de trânsito. O guarda de trânsito vai te multar, você não fez nada, mas você escreveu ali, você fez. É. Entendeu? Porque pressupõe, né? A palavra dele tem valor de lei, de verdade. Então, o ato, se a palavra dele, se o relato dele tem valor quase que incontestável, de verdade, cara, você está pegando gente muito despreparada para ter valor de verdade num meio tão sério. E isso eu acho que é muito mais grave. Porque o peso, se jogou, se ele não se jogou. Não, pode isso faz ter sido, parte, pode ter claro. um monte de coisa ali. O sabe? Luiz Araújo, o cartão foi vergonhoso. Não Vergonhoso. existe. Agora, o Natália, E deveriam questionar esse árbitro. Deveriam mas questionar esse árbitro. Mas o CNM não vai fazer isso. Por exemplo, a gente vê Pelo tanto contrário, o xerife, a gente vê CNM tanto vai lá e xerife de ainda arbitragem. vai lá e Eu- vai proteger o árbitro, isso falar que ele eu está acho que é correto. uma briga, isso eu acho que é uma briga que o Flamengo deveria comprar. Sim. É para pegar a súmula, pegar a imagem, querer ouvir e falar, o Procuradoria, E o o STJD, áudio, né? cara, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Eu tô indo para um jogo, sou líder, já não vou ter meu principal centroavante, eu vou perder meu... O que é isso aqui, cara? Como é que eu admito isso aqui? O que você investe, o que gira o Campeonato Brasileiro, o que é o campeonato, você aceitar que o cara errou e não teve a decência de assumir o erro, aí inventa uma situação que não aconteceu num documento oficial, isso para mim é muito mais grave. não tem como. Isso para mim é muito mais Tem grave. que ser suspenso, Ô, Natália, o árbitro. agora- Suspenso, não é? Desculpa. Isso, O pode falar, suspenso não é assim, voltar a apitar na Série B. Suspenso, fora suspenso mesmo, mesmo, claro. fora mesmo. 4, 5 rodadas para ele entender, porque assim, parte do... Eu tô com o Pedro nessa, em relação a... O árbitro coloca o que ele... eu vou colocar isso, pronto, acabou. E não pode ser assim. Peraí, mas não tem o Não áudio? pode ser assim. Tem o áudio, tem tem o tudo. áudio. Né? Mas você acha que vão colocar isso? Coloca. Você acha que vão colocar? Não vão colocar. Seria interessante, mas a CBF tem o interesse de que falar, não, nós somos uma entidade correta e nós vamos colocar lisura no campeonato. O áudio está aqui, ou o Flamengo pode ir. Por favor, quero disponibilize o áudio do cartão amarelo para ver se tem alguma reclamação ou não. Se não tiver, tem que entrar com uma pena forte para o árbitro, porque ele está mentindo num documento oficial. Ele está prejudicando de forma deliberada, ou seja, E a CBF tinha que retirar esse cartão do Luiz Araújo, cara. Flamengo muito prejudicado para a próxima rodada contra o São Paulo. eu quero justificar o meu erro prejudicando uma equipe. Verdade. E aí não estou falando do Flamengo, porque se ele fez contra o Flamengo, ele pode fazer contra o Corinthians, ele pode fazer contra o Palmeiras, ele pode fazer contra o Fluminense, ele pode fazer com qualquer um. Então a CBF tem que cuidar desse tipo de situação. Né? O CNM não vai fazer isso. O CNM não vai. O CNM, se bobear, o CNM vai proteger o árbitro. Pois é. Vai falar que ele está correto, que é. realmente o jogador do Flamengo o xingou, o tratou de forma errada, né? Faltou com respeito. Mas todos nós vimos nas imagens que não foi nada. Que não foi nada. O árbitro errou, ele interpretou de forma errada
E aí ele vai lá e se justifica com uma mentira. Então, assim, com uma inverdade, né? Porque não é possível, não é possível. E a CBF não vai fazer nada. E aí tem o mérito do Flamengo de ser líder, porque está jogando muito bem, usando o seu elenco, como disse aí o Tite, também falando acho do que O campeonato. Flamengo está jogando mas bem tá jogando- individualmente. Isso, Coletivamente não está funcionando tão bem Mas ainda, é que- como já funcionou. time do Tite. Então, Time do Tite. e assim, o Flamengo tem esse mérito de olhar para o banco e falar, opa, não está funcionando esse, eu tenho mais um aqui que pode ajudar, pode colaborar. É o mérito do Flamengo, e o Flamengo não é líder à toa nesse caso. Mas esse é um dos grandes... uma das grandes forças do Flamengo justamente essa, né? Você tem um jogo que não vai, só que aí individualmente você tem caras que conseguem tirar ali as infrações de segundos jogadas interessantes. O primeiro gol do Pedro, o cruzamento do Arrascaeta é impressionante. Né? Porque ele já viu uma jogada, ele bate assim com a curva, né? A banana, Como né? diz, uma banana assim, ou desgueio, né? Como diria no interior. A bola vai numa curva, né? Ela abre primeiro, depois ela faz a curva para justamente chegar no Pedro. Mas aí você tem um passe sensacional e o entendimento do centroavante. É impressionante. Aí quando você olha, aí você tem o Gerson que está jogando demais. Tá jogando demais. O pessoal tem questionado muito o Pulgar, né? Pulgar que voltou a jogar bem. Ontem ele jogou bem. Eu acho que o Mas da Flamengo oscilação, jogou Mas ontem, para mim, foi Gerson Arrascaeta. né? Eu gostei muito do Gerson ontem. Galera, foi uma baita sacanagem o que esse árbitro fez com o Luiz Araújo. Felizmente eu achei um vídeo aqui para explicar para você o que aconteceu, cara. O vídeo é do Shorts do canal TNT Esportes, link na descrição como créditos. Depois que eu soltar esse vídeo aqui, eu vou soltar os cachorros para cima desse árbitro. Vamos lá. Olha só essa reação aqui do Luiz Araújo, pé da vida, no momento em que o Gabigol entrava na vaga do Arrascaeta. Ele estava reclamando assim porque levou um cartão amarelo, já que o árbitro achou que ele seria substituído e estava enrolando. Mas o Luiz Araújo não era uma das mudanças do Tite, ele ia seguir em campo. E esse cartão fez com que o Luiz Araújo ficasse suspenso e fora da partida contra o São Paulo. Ele foi lá, falou com o Gerson, que é o capitão da equipe, depois reclamou com o Gabigol, mas não adiantou. A verdade é que o cartão foi mantido e o Luiz Araújo está fora da próxima partida no Brasileirão. Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. O que a CBF vai fazer com esse cara? Vai afastar ele? Vai dar uma multa pra ele? Vai punir ele? Vai pôr na geladeira? Vai fazer uma reciclagem? Como que o cara dá um cartão amarelo para um cara que ele se diz está fazendo cera, sendo que o cara não iria sair do jogo? Cara, não tem lógica um negócio desse, cara. Cadê o áudio do VAR? Eu estou igual louco aqui esperando sair o áudio do VAR. Se é que vai sair, né? Estou procurando. Se alguém tiver, me manda. Não achei ainda. Não saiu no GE, não saiu em lugar nenhum ainda. Cara, esse áudio tem que ser publicado. Temos que publicar. Esse árbitro tem que ser punido, afastado, multado. Tem que se reciclar, cara. Como que ele prejudica o Flamengo dessa forma e prejudica o jogador dessa forma? Ele falou na súmula que o jogador estava fazendo cera, mas como assim? Por que ele iria fazer cera se não era ele que sairia do jogo? Era o Pedro que estava saindo? Um verdadeiro absurdo. Toda rodada a mesma coisa. A arbitragem tenta prejudicar o Flamengo. Toda rodada, cara. Toda rodada. No primeiro gol do Flamengo ficaram 3 minutos tentando achar alguma coisa para anular o gol. É nítido. É perceptível. Tá feio. É uma vergonha, cara. Toda rodada o Flamengo é perseguido, é prejudicado. É incrível, velho. É incrível. Agora é isso. Poxa vida, o Flamengo já não vai ter o Pedro, né? Foi de propósito. Para mim, o Pedro levou o cartão de propósito para não jogar contra o São Paulo, porque vão priorizar a Copa do Brasil. As duas quartas-feiras contra o Palmeiras. Isso é nítido, né? Só que o Luiz Araújo não pediu para tomar cartão e o Bonitão foi lá e deu o cartão pro cara e deixou ele fora do jogo contra o São Paulo. Ex-time dele, né? Poderia até ter uma lei do ex aí se o Luiz Araújo jogasse esse jogo. Flamengo prejudicado. E daí, Flamengo? Não vai reclamar não pra CBF? Até agora eu não vi nada, hein? Vamos pegar no pé da CBF, da arbitragem, galera. Tá feio, é uma vergonha a arbitragem no Brasil e segue o líder. Não adianta secar, não adianta tentar anular gol, não adianta tentar achar pelo em ovo, porque
O Flamengo é contra tudo e contra todos. Saudações rubro-negras, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Falei igual um robô agora, né? É verdade. Fui.